Oiê, aqui é a Josi. Você está no Clube do Livro Lado a Lado. O livro da vez é O Incomparável, da Jen Wilkin, editora Fiel. Capítulo 5. Eterno. O Deus de infinitos dias. Choque de gerações. Pessoas com mais de 35 anos, como eu, vivenciaram intensamente a transição entre o mundo analógico e o digital. Tais pessoas cresceram em meio a telefone fixo, fita cassete, enciclopédias impressas, cartas enviadas pelo correio. Aos poucos foram aparecendo o computador pessoal, a internet discada, o e-mail, as redes sociais, os smartphones. As crianças, adolescentes e adultos até seus 30 anos não vivenciaram essa transição tão intensamente. Já nasceram em um mundo digital ultraveloz. A maneira de entender e enxergar a vida difere muito entre as gerações. A autora Jen Wilkin aponta que somos criaturas de uma época específica, com perspectiva limitada, resultado de anos limitados. Nisso, nós somos muito diferentes de Deus. Deus não se limita ao tempo e nem se afeta com as mudanças entre as épocas e gerações. Apocalipse 1:8 nos diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Abre aspas. O passado não representa a ele nenhuma oportunidade perdida. O presente não lhe apresenta qualquer ansiedade. O futuro não lhe reserva qualquer incerteza. Ele era, e é, e está por vir. Como é bom adorar ao Deus eterno, que não é pego desprevenido diante de nada. Nada o surpreende. Ele conhece todas as coisas e tem propósito para todas elas. Medite comigo na conhecida passagem de Eclesiastes 3, de 1 a 15. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha um trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Deus faz tudo apropriado no seu devido tempo. E só há uma maneira de correspondermos a este texto das Escrituras: quando vivemos no presente. A autora nos apresenta 3 coisas indispensáveis para verdadeiramente aproveitarmos cada oportunidade do presente que Deus nos dá. A primeira é deixar o passado para trás. Para algumas de nós, isso pode ser doloroso. Vivemos histórias, fomos acometidas de dor, ficamos apegadas ao que passou, acorrentadas ao passado. Não é errado olharmos para trás e sentirmos falta do que um dia já vivemos, ou mesmo lamentar por épocas felizes que já se passaram. O grande problema é quando cobiçamos o passado e o queremos desesperadamente de volta. Ou então, quando vivemos remoendo dores e sofrimentos do passado e permitindo que essas coisas roubem a alegria do presente.
E no que diz respeito aos pecados passados, quando confessados, Jesus nos perdoa para sempre. É preciso deixar o passado para trás. A segunda coisa é deixarmos o futuro no futuro. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Nós não temos o futuro nas mãos. Compreender o atributo da eternidade de Deus nos revela que somente a Ele pertence o futuro. Almejar a próxima etapa da vida também é uma forma pecaminosa de ansiar pelo futuro. Crianças adultizadas, adolescentes que querem ser adultos, mães de bebês que querem ver os filhos grandes dando menos trabalho, trabalhadores que negligenciam o trabalho atual desejando aposentadoria. Deus não nos deu o futuro. O passado já se findou. O presente que Ele nos entrega cada dia é o hoje. E esta é a terceira coisa que devemos observar: viver o hoje plenamente. Existem 2 pecados que nos impedem de viver plenamente o presente: a preguiça e a superocupação. A preguiça é um pecado contra Deus, pois é um desperdício do precioso tempo que recebemos dele. O tempo, porém, é limitado para todos. Devemos fazer prontamente aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Por outro lado, viver excessivamente ocupado, assumindo mais compromissos que deveria e vivendo à beira da exaustão, também é pecado contra o Senhor. Devemos ser diligentes e intencionais, assumindo os compromissos que Deus nos deu e experimentando a quietude para meditar na Sua palavra e do descanso que Ele concede a todos nós. Toda a nossa vida deve ser um ato de adoração ao Senhor. Por fim, devemos reconhecer a realidade de que nós não somos eternas. Salmos 90, de 1 a 4, nos diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. E se você pudesse saber que só tem mais um dia de vida, o que você priorizaria neste último dia? Quantas coisas que fazemos não faria mais tanto sentido, não é mesmo? No final do capítulo, vemos o seguinte trecho: quando investimos nosso tempo no que tem importância eterna, nós ajuntamos tesouros nos céus. Deste lado da vida, os únicos investimentos com importância eterna são as pessoas. Viver bem este dia significa priorizar relacionamentos a ganhos materiais. Lembremo-nos de nossa missão: tornar Deus conhecido àqueles que não o conhecem. Para isso, Deus nos deu tudo o que nós temos.